Bem, podemos começar ou não? Então, boas-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Agora, politicamente correto, temos que dizer elas e eles e elas. O português deixou de estar correto, não é? Mas isso, enfim, as influências são várias, nomeadamente para o Brasil, e nós vamos indo atrás da conversa. Mas, bem-vindos à Casa da Liberdade para um ato que para nós é bastante significativo. O Albino Ribeiro Cardoso foi um sócio da associação muito ativo. Não vou falar em termos pessoais, fui e sou, porque eu acho que a amizade não desaparece com a morte de um ou do outro. Sou bastante amigo dele e, portanto, é para nós importante que, tal como ele desejava, o seu livro fosse apresentado aqui na Associação 25 de Abril. E para mostrar quanta importância e quanta consideração nós temos por ele, eu vou entregar à Celina o diploma de sócio de honra da Associação 25 de Abril, que a Assembleia Geral aprovou por unanimidade na última sessão que fizemos. Vamos apresentar aqui um livro que acompanhei muito, gastámos muitas horas os dois a falar para o livro e não posso deixar de manifestar a minha mágoa, decepção, dor, por considerar que o Albino merecia que o livro fosse maior. O editor depois dirá porquê, ao respeito às razões, que tivesse tudo aquilo que o apaixonava e que o levou a escrever um livro bem maior do que aquele que acabou por ser publicado. Portanto, os meus votos é que a família, e para isso também já disse que a Associação 25 de Abril estará disponível para ajudar, que a família encontre maneira de um livro completo vir a ser publicado. Isso não deixa de que este livro seja importante, mas é só parte, talvez um terço, como me parece, do livro que o Albino tinha escrito e que foi a grande paixão da vida dele na parte final, para além, certamente, das paixões para com a família. Portanto, a minha homenagem, e permitam-me que saliente que o facto da sala estar a abarrotar é um significado, um sinal claro das grandes amizades e da grande consideração que o Albino tinha nesta vida. Nós vamos ter a leitura de um texto que o Albino deixou escrito pela sua neta, depois vamos ouvir a Celina, a seguir falará o editor, depois o Carlos Matos Gomes apresentará o livro e, desde já, este tema é um tema que não está esgotado e, portanto, certamente haverá muita gente a querer debatê-lo. Não é hoje o local aqui próprio para o fazermos. Espero que venha a haver condições, se um dia houver, para continuar a debater o tema 25 de novembro, que continua a ser tão complicado e com várias visões de vários lados. Portanto, renovo
os meus votos que se sintam em casa, na Casa da Liberdade, e pediria, como é que chama a sua neta? Desculpa. A Inês, que nos viesse então ler o que quer. Não estou assentada. Eu tinha passado e disseram que não queria que desse, por isso. Uma cadeira. Desculpem lá, estava previsto que a Celina falaria primeiro, portanto, a alteração primeiro falará a Celina e depois a Inês lerá o texto. Celina, a palavra é sua. Caros amigos, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a presença vossa aqui e também tenho um agradecimento muito particular para a Associação, para a direção da Associação 25 de Abril, pelo facto de disponibilizar este espaço para a apresentação deste livro. A maior parte das pessoas que aqui estão conheciam bem o meu marido, sabiam o quanto ele gostava de conviver, falar, estar com os amigos e, portanto, veio aqui muitas vezes à associação e é aqui nesta casa que há a gênese do livro, deste livro que ele está a editar. O livro, pronto, quando ele vinha, ele ouvia histórias incríveis aqui, pouco divulgadas, é evidente que eram divulgadas na excelente revista que a Associação 25 de Abril tem, o referencial. Mas essas histórias mexiam muito com ele, porque primeiro de tudo eram histórias contadas, vividas pelas próprias pessoas que os vinham a contar. E, portanto, ele ficava revoltadíssimo com as histórias que ouvia. Essas histórias também eram contadas nos almoços que costumavam ter aqui, não sei se ainda continuam a ter, aqueles almoços com história. E ele via que, de facto, era uma pena não serem divulgadas. Nesses dias em que ele assistia aqui a essas divulgação dessas vidas, ele chegava a casa revoltadíssimo e dizia, interrogando-se, mas porquê é que estes acontecimentos não são divulgados pelo grande público? E, portanto, foi isso que fez com que ele investigasse e procurasse, junto das pessoas que viveram esses tempos, foram quase 4 anos de investigação e que ele pôs nesse livro e que, com muita pena, ele não viu lançar este livro. Não me vou alongar mais, porque, como devem compreender, ainda hoje me é muito difícil encarar esta dura realidade. Bem-ajam por terem vindo. Ok. Para uns, Ribeiro Cardoso. Para outros, Bininho. Para uns, um escritor. Para outros, um jornalista. Para uns, um companheiro, um amigo. Para mim, um avô. Um segundo pai. Um melhor amigo.
Tive a sorte de poder viver no mesmo mundo que o meu avô durante 16 anos. Conversar com ele, aprender, discutir, desenvolver o meu sentido crítico. E agora tenho o azar de ter de aprender a viver para o resto da minha vida sem ele. Quem teve a sorte de o conhecer, sabe como o meu avô sempre lhe fizeram comichão as injustiças. E apesar de não estar aqui hoje, presente, a apresentar o seu quarto livro, garanto-vos que nele conseguem sentir as causas pelas quais o meu avô sempre lutou. Para o meu avô era muito importante que este livro saísse, não só pelo compromisso que tinha com a história dos militares, como também, como alguns de vocês sabem, pela sua doença, pelo seu problema de saúde, tinha medo que alguma coisa corresse mal e não pudesse estar aqui hoje a apresentar. E por isso deixou aqui um pequeno discurso que vou então ler. Caros amigos, umas breves palavras para, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. Em segundo lugar, exprimir um agradecimento profundo aos militares com quem contactei, e foram muitos, que generosamente me entregaram documentos pessoais, confiando em mim. Na impossibilidade de enumerar todos, quero destacar o Coronel Vasco Lourenço, o General Costa Neves, o General Pesará Correia, o Almirante Martins Guerreiro, o Coronel Matos Gomes e o Coronel Nuno Santos Silva, sempre disponíveis e pacientes quando tive dúvidas, e muitas foram. A questão da memória coletiva é, para mim desde há muito, uma questão central, quase obsessiva, por uma razão. Por aí passa a anestesia dos povos, construída ao pormenor, por quem detém o poder político, económico e informativo. Com esta trilogia, a mentira pode se transformar em verdade, como evidentemente acontece. Como jornalista, vivi por dentro o 25 de novembro de 1975. O meu problema é que, como escreveu Manuela Cruzeiro, minha contemporânea da Faculdade de Letras de Coimbra, nos anos 60 e grande investigadora, a memória não é um processo natural e muito menos pacífico. É, sim, uma batalha permanente entre os que não querem lembrar e os que não podem esquecer. Estou no grupo dos que não podem esquecer e também no pequeno grupo dos que não querem lembrar. Por isso, e porque os médias não cavam a história e raramente investigam seriamente o passado, fui desenterrar a história, do meu ponto de vista muito mal contada de alguns militares. São as vidas desses injustiçados, de novembro de 1975. Vidas que ninguém se interessou em conhecer e divulgar. E o silêncio perante injustiças e indignidades é absolutamente inaceitável. E por aqui me fico, na esperança de que gostem deste livro e, acima de tudo, que o considerem útil. Eu só queria explicar que este texto foi escrito em setembro do ano passado, quando o meu marido estava convencido que o livro ia ser editado em novembro, que eu gostava desta data do novembro. Portanto, ele deixou isto escrito e a minha neta fez questão de querer ler. E agora o editor tem a palavra, por favor. Bom, muito boa tarde. Queria deixar aqui os meus agradecimentos à editora, aqui à Associação 25 de Abril e ao Sr. Coronel Vasco Lourenço por nos acolher aqui uma vez mais e espero que não seja a última e que consigamos publicar mais coisas que se coadunem, né, com esta instituição que aqui temos. Né? Eu, todos os dias, quando vou para o trabalho, passo por um sítio que diz assim, à direita, EMF. E aquilo quer dizer Estado-Maior da Força Aérea. E eu faço sempre esta coisa. Como não se ouve? Não. Estava eu a dizer que íamos todos os dias, quando vou para o trabalho, passo por um sítio que tem uma setinha indicada à direita e diz EMFA. EMFA. Estado-Maior da Força Aérea. Mas é quando lembro do MFA quando passo aqui. Né? E isso nunca me esqueço, nem me confundo, não tenho que virar para a direita,
tenho apenas que seguir em frente, e ainda bem que esta instituição existe, porque é bom que aqueles homens que, digamos, nos deram, ao fim de 48 anos de ditadura, nos deram liberdade, que eles continuem presentes na nossa vida, e a associação é o instrumento ótimo para isso mesmo. Bom, queria pegar nas palavras do Sr. Coronel Vasco Lourenço, digamos, a propósito da dimensão do livro, né, que não tem, digamos, a ver com o livro que ele estava a escrever, porque ele acompanhou, digamos, todo o processo de escrita do livro e, efetivamente, digamos, se olharmos ao tamanho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O livro que nós tínhamos paginado tinha cerca de 700 páginas e este tem, sempre não chega a 200, né? Portanto, há uma diferença considerável e até queria deixar aqui um pedido de desculpa, uma advertência, porque o livro seguiu para as livrarias no princípio deste mês, né? Com um preço errado, o preço que nós calculávamos quando ele tinha 600 páginas. Né? E houve pessoas que foram prejudicadas por isso. Né? Nós não pudemos, digamos, isto aconteceu no princípio do mês, digamos, quando nós demos conta, já não podemos fazer nada, porque a lei nos impede, durante um mês, de alterar o preço dos livros. Né? Ele vai ser agora corrigido, aqui estamos a vender pelo preço certo. Se alguém quiser, digamos, fazer a troca, nós estamos disponíveis para tratar disso. Basta escrever para a editora e nós tratamos disso e pedimos desculpa por este quiproquó. Depois, digamos, eu publiquei vários livros do Ribeiro Cardoso, eu conheço como Ribeiro Cardoso. Né? Publiquei vários livros dele e todos muito vividos. Né? O livro sobre o Jardim, né? O Alberto Jardim, né? Digamos, ele tinha sempre presente aquele que foi colega dele em Coimbra, né? E que ele conhecia bem, né? E que dizia que um fone que se comportava daquela maneira só podia dar o que deu, que era o Alberto João Jardim. E, digamos, o livro é uma exposição muitíssimo, é uma biografia muitíssimo bem feita sobre isso, né? Depois também o livro sobre os médias estatizados e os rendimentos dos médias depois da 25 de Abril, que ele conhecia muito bem. Um livro interessantíssimo que é a sua experiência autobiográfica dos últimos meses que passou em Moçambique, como alferes miliciano, na sua nomeação, né, para o MFA em Moçambique, já depois de 25 de Abril, para a administração do Rádio Clube de Moçambique, né? A sua presença lá no Rádio Clube, quando ele foi tomado, né, pelas forças colonialistas, né? Portanto, toda essa presença deles, né? Portanto, né, e que ele pôs ali de uma maneira tão bem posta, digamos que é um prazer ler esse livro e tem contributos importantes para alguns aspectos menores, mas importantes do que foi o processo de descolonização, nomeadamente em Moçambique. Mas eu nunca o vi tão empenhado num livro como este. Nós falámos dezenas de vezes. E ele tinha até o hábito de vez em quando lá a editora, dizia, eu não tenho nada para te dar, mas vou passar por aí porque para conversarmos um bocado. Não é? E eu fui vendo e assistindo, digamos, a este processo. E este foi talvez o livro que lhe custou mais a escrever, no sentido de que era um livro que mais que tratava de acontecimentos que mais os chocavam, não é? E que o deixavam indignado. E isso vê-se na escrita, não é? E eu vi ali as palavras dele ali na minha frente. Não é? Bom, o livro teve muitos percalços para fora, arrastou-se muito, por um lado, enquanto eu o escrevia, e por outro lado, depois de eu já o ter escrito. Bom, e aquilo, o que era, não é? Aqueles 700 páginas, né? Na realidade, e eu conversei com ele, né? E disse, isto parece-me tudo uniforme, porque aparentemente isto é sobre o mesmo assunto, mas a maior parte do que está aqui não é sobre o 25 de novembro e as suas consequências. É o que faziam certas pessoas que no 25 de novembro se portaram mal, antes do 25 de novembro, porque é que elas fizeram.
digamos, havia aqui esta, e portanto era um livro um bocado difuso, não é? E então pareceu-me, não é, que, digamos, o melhor era respeitar o 25 de novembro, o depois, e aqui o que contém é apenas o 25 de novembro, o depois, não é? E não o antes do 25 de novembro, toda a história, digamos, desde o 25 de abril, não é? O processo de descolonização e as questões relativas à descolonização, digamos, a posição depois naquela, no verão quente, não é? A posição do militar A e do militar B, quando foi do verão quente, digamos, isso, é esse espólio e esse material que foi retirado deste livro, aqui só encontram as consequências do 25 de novembro. Queria deixar aqui estas palavras, não é? Agradecer a vossa presença, creio que ainda não o fiz, mas deixo isso agora, e dar por terminada a minha intervenção, a menos que alguém queira colocar alguma questão que me diga a respeito, estou disponível para isso. E agora então, o nosso capitão de abril e escritor, Carlos Matos Gomes. Em primeiro lugar, uma saudação e também uma explicação, porque estou relativamente constipado e, portanto, a forma não é a melhor, mas vou tentar levar esta carta a Garcia e a bom porto. Em primeiro lugar, eu quero prestar a minha homenagem ao Albino Ribeiro Cardoso, lembrando a marca e a nota que a Ana Bravente colocou, porque eu associei sempre o Albino ao Alcino, e de maneira que ficou. E portanto, é uma falha recorrente. Eu conheci o Albino logo após o 25 de Abril, quando ele era jornalista, e ele procurava informar, transmitir e explicar a nova realidade criada com o 25 de Abril. Eu presto esta homenagem na pessoa da sua viúva, herdeira da tarefa de acompanhar esta importante publicação, para percebermos as forças sombrias a que estivemos e estamos sujeitos e que determinam o nosso presente. As minhas homenagens seguintes são para os militares, meus camaradas e seus familiares, que testemunharam as suas experiências, os que foram as vítimas e os botes expiatórios de uma ação de retorno à normalidade. Isto é, a um regime de ordenações de poder, respeitador do capital e da propriedade do bem privado em detrimento do bem público, da igualdade de direitos e da dignidade de todos os seres, a um regime que se apresenta com as escolhas já feitas e a partir das quais não há mais que optar. Estes camaradas, como todos que participaram no processo político do 25 de Abril, são protagonistas, não são juízes. É que, como protagonistas de um processo muito complexo, sem verdades absolutas, que eu os saúdo. Os meus agradecimentos a todos os que quiseram vir à Associação 25 de Abril, o local desejado por Albino Ribeiro Cardoso para a apresentação, por entender ser este o espaço de encontro dos que foram atores do complexo processo do pós-25 de Abril e do pós-25 de Novembro. Agradeço a confiança do Albino, agradeço a confiança da sua viúva e do seu editor. Este texto é a expressão do meu respeito pelo que o Albino Ribeiro Cardoso escreveu. Não é uma tese, nem uma réplica, nem um acerto de conta. Cada um terá as suas interpretações e esta é a minha. Aceitei o convite de a transmitir como um dever de solidariedade e testemunho de consideração por todos. Autor, editor, família e camaradas protagonistas desta excelente obra. Eu lerei esta apresentação para dizer da forma mais rigorosa que consegui o que penso do livro, do que ele explicitamente contém
e que julgo ser o essencial do muito que o autor investigou, sempre ávido de mais uma novidade, de mais uma injustiça, de mais um episódio. Mas, tal como o Ribeiro Cardoso várias vezes me afirmou, com grande sensatez e noção das realidades, não se trata de um julgamento do 25 de novembro, nem de qualificar a sua bondade ou maldade. Este livro não é um contraponto ao Manual dos Inquisidores. Será um elo na corrente dos livros que abordam a origem do mal, da reflexão de Santo Agostinho em duas das suas obras fundamentais, o livro Arbítrio e Confissões, em que o sábio de Hipona busca elucidar como é concebido o mal e a sua origem e como se desenvolve o processo de construção interna no ser humano da dualidade do bem e do mal, da razão e da paixão, da boa vontade e da má vontade. Esta dualidade é mais do que uma fatalidade. Quem utilizou esta dualidade foi São Paulo, um cristão novo, um radical, com todas as taras que os radicais têm quando querem apresentar serviço numa nova igreja. São Paulo foi, como sabem, o assassino do primeiro santo da Igreja Católica, de Santo Estevão. E, portanto, tinha que se redimir. Há um aspecto de redenção na perseguição e nas ações que foram efetuadas aos militares que estiveram envolvidos no 25 de novembro, neste livro do Albi. Eu tentarei responder a uma pergunta que me tem sempre aflorado. Porque foram presos, excluídos das suas carreiras, enxovalhados, humilhados e até ameaçados de morte, os militares que no 25 de abril viram as suas unidades assaltadas, foram chamados para serem presos e se apresentaram de mãos nuas e consciência adulta. Foram acordados nas suas casas para serem levados à escolta, armados, algemados, perante mulheres e filhos. Enfim, como pagaram o vencido do 25 de abril as armas e as armaduras que, tal como prende, os vencedores colocaram no prato da balança para aceitarem a rendição e aumentarem o valor do saque. No 25 de novembro, mesmo na versão oficial, não há saída de revoltosos para assaltar centros do poder e para os excluir. Não há pastilhas nem palácios de inverno. O facto mais salientado é a saída de sargentos paraquedistas da base de Tão. Sargentos e praças que tinham sido abandonados pelos seus oficiais, com exceção de um, cujo chefe de Estado-Maior os tinha passado ilegalmente ao exército, que lhes cortaram o fornecimento de alimentação e de salários, que ilegalmente transferiram todos os meios de combate da Força Aérea para uma base na Cortegaça, alterando o dispositivo militar, sem ordem do chefe de Estado-Maior, do general, e sem reunião do Conselho de Chefes. E assim, sem fundamento, o que era uma ação de protesto contra um ato administrativo, ilegal e atentatório de direitos elementares, passou a ser um grande movimento militar que teria que ser esmagado. Mas o esmagamento ocorreu em Lisboa, contra uma unidade do Exército, o Regimento de Polícia Militar, na calçada da Ajuda. A ação dos sargentos paraquedistas redundou na entrada sem violência na base de Monterreal, onde se encontrava um único avião de combate, um F-86, que não podia descolar, porque o carro de arranque das baterias estava variado. Isto é, tanto valia assaltar a base de Monterreal como assaltar as terras. Não tendo existido golpe, porque foram os putativos golpistas tão perseguidos e tão humilhados como as suas profissões recolhidas neste livro testemunham. Estamos perante uma velha questão. De novo, é da vingança sobre os vencidos. Antigamente, os vencedores das batalhas cortavam a cabeça dos chefes e dos soldados vencidos e espetavam-nas nas lanças para assim demonstrarem o seu poder e a sua vitória. Um ato bárbaro, mas simbólico.
Salomé pediu que lhe trouxessem a cabeça de João Batista. A Revolução Inglesa expôs os vencidos pendurados nas ameias dos castelos. A Revolução Francesa cortou na guilhotina e na praça pública as cabeças do insignificante casal real e expô-los apenas para demonstrar o seu poder e satisfazer a sede de vingança. Estamos, pois, num processo conhecido de demonstração de poder e de castigo a quem se atreveu a contestar a ordem e a normalidade dos grupos dominantes. Este livro, do Albino Ribeiro Cardoso, foi escrito e deve ser lido com especiais cautelas. Ele está escrito e deve ser lido tendo em conta o que é dito, as descrições dos fatos, os testemunhos e o que se encontra atrás ou por baixo do que é explícito. Deve ser tomado como um iceberg. Vemos apenas uma pequena parte e devemos procurar descobrir o que se encontra debaixo da linha d'água. Talvez pudesse haver um pouco mais de iceberg à vista, mas o que vemos é elucidativo. Existe um texto direto e factual e uma mensagem que é necessário procurar no livro do Albino. O tema explícito é o 25 de novembro de 75, que teria sido desencadeado, segundo os seus vencedores, como um ato para o bem de Portugal e da pátria. Como todos sabemos, a discussão sobre a bondade ou a maldade dos atos políticos é uma discussão interminável, sujeita ao arbítrio de quem esteve e está de um lado ou do outro. A moral é um falacioso aferidor de atos políticos. Albino Ribeiro Cardoso resolveu esta dificuldade recorrendo ao livro, já hoje clássico, Abril nos quartéis de novembro, de Avelino Rodrigues, Cesário Borga e Mário Cardoso. E também refere muito que é dito sobre a preparação do 25 de Abril nos livros Resistência, de Gomes Mota, Capitão de Abril, Capitão de Novembro, de Rodrigo Sousa e Castro, Vasco Lourenço, do interior da Revolução, de Manuela Cruzeiro, entre tantos. Este livro, do Albino Ribeiro Cardoso, é uma análise histórica feita através dos vencidos. Ribeiro Cardoso desmonta os vários 25 de novembro através do processo invulgar, muito trabalhoso e de grande rigor da recolha de testemunhos que revelam o tratamento a que os vencedores, as suas várias fações, sujeitaram os vencidos. As declarações recolhidas por Ribeiro Cardoso junto dos vários vencidos demonstram a diferença de objetivo do conceito de inimigo do 25 de novembro entre as várias fações dos vencedores, desde o extremismo da Força Aérea, comandada de facto pelo general Lemos Ferreira, do grupo dos 80 da Armada, do grupo da Associação de Comando, até ao genuíno do grupo dos 9. A violência sobre os vencidos obedeceu ao princípio dos fins justificarem os meios. O fim era recriar umas forças armadas que suportassem um regime de capitalismo liberal, com a ordem política, social e económica assegurada por partidos integrados nas grandes famílias políticas europeias, assegurada e por eles financiada, com a democracia assegurada pela obrigatoriedade do voto neles. O grande fim era a instauração de um regime de ordem enquadrado pelo normativo de um Estado de Direito, sabendo que o Estado de Direito é um Estado de ordem, de ordenamento hierarquizado de grupos sociais ao serviço de quem detém o poder. Ai dos vencidos. Ou, mais prosaicamente, triste sorte aquela reservada aos derrotados. Pois os derrotados estão inteiramente entregues à misericórdia dos seus conquistadores e não devem esperar ou pedir clemência. Não é sobre pedido de clemência, não é sobre desculpa, não é sobre alguma forma de reparação que os militares que prestaram declarações as fizeram. Este livro é, sim, e também um revelador de personagens sem caráter, em que se revelaram de acordo com o ditado
Se queres conhecer o vilão, dá-lhe um bastão. A lista das vilanias é extensa e variada, aqui documentada pois que os vencedores entenderam constituir um perigo para atingir os seus fins. E para ser inimigo, como aqui se demonstra, não era necessário qualquer facto. Bastava que os outros pensassem. Bastava que pensassem que pertenciam ou podiam ter pertencido a uma dada unidade, a um dado serviço, a uma dada estrutura do MFA. Os casos relatados sobre motivos de suspeição e de perseguição incluem, por exemplo, o facto da mulher de um militar se dar como pessoa do partido de esquerda ou de ter assinado um documento. Bastava para isso, para o militar ser mandado prender em casa a qualquer hora da noite e levar pessoas de escola. Por outro lado, é também de salientar a discrepância entre os vários conselhos de disciplina, isto é, as várias autoridades de imposição de uma nova ordem foram elas adaptando as respostas às situações concretas e ao caráter de cada um dos grupos que constituíram os conselhos de disciplina. As arbitrariedades das novas chefias militares que surgiram após o 25 de novembro e submergiram o grupo dos novos são a matéria-prima deste livro. Tratadas na primeira pessoa pelas vítimas e incluem casos tão execráveis e indignos como a da autorização da visita de um oficial que se encontrava preso, como todos sem acusação, antigo conselheiro da Revolução ao pai doente, internado na véspera de uma delicada operação cirúrgica às 8 da noite, com uma escolta armada e algemado. Inclui também o relato de Cruz Oliveira e Mário Tomé Faja da ação conduzida por Pires Veloso na região militar do Norte e que motivou a intervenção de Ramon Lapé e do governador civil do Porto, Carlos Brandão, para evitar a repetição de qualquer coisa parecida com a coluna fantasma que em outubro de 1921 levou à morte de António Grange e de vários republicanos. Como em todos os confrontos políticos e sociais, estão em jogo interesses. O 25 de novembro foi um momento de confrontos de interesses, como já o 25 de abril havia sido, e o 11 de março. O livro do Alvento Rui Cardoso dedica pouco espaço às causas do 25 de novembro e aos interesses em jogo. Com razão, pois as causas reais são hoje consensuais, ou perto da consensualidade. Portugal devia ser regido dentro do quadro do que designa vulgarmente por democracias representativas ocidentais, um formato político criado na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Devia ter uma economia de mercado, devia manter-se integrado no espaço da Aliança Atlântica e a transição para este modelo não podia prejudicar a transição para o mesmo espaço da Espanha franquista. O grande objetivo do 25 de novembro era o estabelecimento da ordem vigente nos regimes europeus contra o caos de uma transformação profunda e propiciadora de contágio a outras sociedades, a espanhola em particular. O que o livro nos revela é, afinal, a constância dos comportamentos dos homens ao longo da história. O livro do Albino contribui para percebermos o 25 de novembro de 1975, um facto que hoje só é importante porque nos permite perceber o nosso presente, o presente de Portugal, o regime, mas também o mundo em que vivemos, o mundo próximo que surge hoje designado como o Ocidente alargado e o mundo como um sistema global de gestão dos conflitos resultantes dos interesses dos que se apoderaram do poder ou que o querem tomar. Mas o livro do Albino Ribeiro Cardoso, do meu ponto de vista, tem outra qualidade, é demonstrar quem foi a elite que tomou conta do poder após o 25 de novembro e que o mantém até hoje. O caráter,
e a falta dela dos que assaltaram o poder nas Forças Armadas e na política. Quando lerem os episódios relatados no livro, pensem nas vítimas, mas pensem também nos carrascos, os valores éticos e morais que defendiam na linguagem pública e como os praticaram na humilhação aos seus camaradas. Que cargos e benefícios receberam em troca dos atentados à palavra dada, à violação dos direitos e regulamentos, ao desrespeito por elementares normas de humanidade, para já não falar dos valores apregoados como militares, da lealdade e do respeito pelo outro. O tempo faz com que relativizemos os acontecimentos. A filósofa Hannah Arendt utilizou o conceito da banalidade do mal a propósito da condenação do nazi Eichmann em 1961, mais de 30 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. O mundo ocidental tinha esquecido, ou querido esquecer, o nazismo. A banalização do mal havia tornado Eichmann um homem normal. Hoje, os factos relatados neste livro caíram na categoria de factos praticados por ninguém, ou praticados por alguém que apenas cumpria ordens e o seu dever. Não vemos nos autores destas ações sobre os militares vencido alguém perverso ou contrário. Perante os maus tratos, a violência física e burocrática que podemos ler, a falta de respeito por princípios e valores, não podemos ou não devemos deixar-nos iludir. Eles, os sucessores que praticaram estes atos, estão entre nós e continuam a não olhar a meios para atingir os seus sonhos. Querem fazer de nós uma massa acrítica e manipulada, sujeita ao consenso institucional a quem é concedido o direito de votar sem colocar a causa a origem dos males. Pensar é procurar a origem das questões. Pensar tem relação com o significado, sentido e transformação. Por isso, é muito melhor permanecer em desacordo com os outros do que com a própria consciência. O comportamento dos vencedores, dos verdadeiros vencedores de novembro, os tenentes-coronéis que se fizeram generais, como os definiu Albino Ribeiro Cardoso, os políticos que os apoiaram e os utilizaram para fazer o trabalho de limpar os quartéis de Abril, para eles restaurarem a ordem, existiram e existem. Continuam a existir. Estão entre nós, dispostos a vender a alma ao diabo para alcançarem o poder e defenderem os seus interesses. Para situar o 25 de Abril e o 25 de Novembro, eu gostaria de recordar apenas a normalidade histórica destes processos, retirada de um artigo de João Serra e Luís Filipe Salgado na análise social. Durante a República e o início do Estado Novo, estes dois autores detectam 59 intervenções militares, e todas elas unidas por uma mesma linha condutora, que é a da Revolução Nacional e o da legitimidade para defender a pátria por parte dos militares que ele se arroga. É assim com os movimentos monárquicos do Pai do Conselho, é assim com a proclamação de Sidónio Pais, é assim com a Revolução Nacional de Gomes da Costa, é assim com a Revolta do Castelo, a República da Madeira, e por aí fora. É assim também, curiosamente, com a proclamação do 25 de Abril de 1974. Os militares afirmam-se no direito de intervir sempre para salvar a pátria com a legitimidade que o facto de serem militares lhes dá. Eu tinha aqui, mas não vou ler, porque todos conhecem, o introito do documento do G9, que é, na realidade, o documento proclamatório do 25 de novembro, e que reforça, como sabem,
esta ideia da legitimidade da salvação. O país encontra-se profundamente abalado, defraudado relativamente às grandes esperanças que nos nascer planetário. Aproxima-se um momento mais agudo de uma crise económica gravíssima, cujas consequências não deixarão de se fazer sentir ao nível de uma ruptura. É isto. Mas há uma outra, isto é uma continuidade. Mas o interessante, quando nós analisamos a continuidade que vem desde o início da República até à restauração da normalidade no pós-25 de Abril, nós descobrimos, e estes investigadores descobriram, um aspecto interessantíssimo, que foi a resposta que Salazar dá ao regresso dos militares a quartéis e que me permite dizer qual é o programa de Salazar após a tomada do poder. O programa, portanto, isto de acordo com o João Freire, que é um investigador do Instituto de Ciências Sociais. O programa de Salazar para o regresso dos militares a quartéis e a pacificação do país passou por medidas, e repare, como a redução drástica do nível de violência e insegurança na vida social, com os meios necessários, isto é, um regime autoritário e policial. A fixação de um inimigo interno, designado primeiro na figura do movimento operário revolucionário, que foi derrotado no levantamento de 18 de janeiro, e em seguida no espantalho do Partido Comunista, que serviu para este fim, até à depuração mais ou menos doce das vias militares menos desconfiáveis. Passou ainda, e repare, pela modernização do material bélico com o programa naval de Magalhães Correia, com as sobras da Segunda Guerra. Repare que a seguir, ao 25 de novembro, criou-se a Brigada Mista Independente com o material das sobras da NATO, que foi a grande quantidade de militares que foram destacados para apresentar curso e estágio nos Estados Unidos e nos outros Estados. A manutenção de um lugar de prestígio reservado no topo do Estado aos militares. Caso do Presidente da República e de vários ministros militares dos primeiros governos. Caso dos Ministérios de Soberania, Administração Interna, Negócios Estrangeiros e Defesa. E, por fim, nós temos também, como com Salazar, a questão da ameaça espanhola. Isto é, aqui as transformações e o retorno à normalidade têm que ser feitos de acordo com a Espanha. E é muito curioso verificar que a Europa, isto é, os poderes de facto, entregam o poder de Portugal à social-democracia, no caso à grande figura da social-democracia portuguesa, que é o Mário Soares, e entregam o poder espanhol ao Opus-Dei, à democracia cristã. Isto é, a Península Ibérica, após o 25 de novembro e após o retorno à normalidade da democrática, a integração da Espanha e de Portugal no grande envelope da democracia neoliberal, são entregues às duas grandes famílias políticas europeias. Este livro, por fim, revela-nos mais uma vez e leva-me mais uma vez à interrogação que fiz sobre a sorte dos revolucionários vencidos na Revolução Inglesa, na Francesa, na Rússia, aos vencidos da República Espanhola, aos do Chile, dos vencidos que pertenceram aos vencedores, a luta de fações que bastou dentro de cada um dos grupos os homens da mesma, que estiveram emanados da mesma luta, como aconteceu com os movimentos de libertação, o MPLA, a FNLA, o próprio PAIGC, incluindo Timor, as lutas fratricidas, e que são também, elas, uma constante em todos esses processos.
Os militares do 25 de Abril não saíram incómodos, como se vê, da abertura da verdadeira caixa de Pandora, que foi o derrubo da ditadura e do colonialismo, associada à ideia imperial, ao nacionalismo, da grandeza que seria perdida com as independências das colónias. Felizmente, o núcleo dos valores essenciais dos militares de uma geração, que é esta que está aqui, conseguiram superar o controle, talvez porque, a acrescentar ao clima de libertação, havia nas fileiras também a consciência do final de uma guerra não ganha, embora também não perdida catastroficamente. O MFA tornou-se um palco de enfrentamento de correntes de opinião e de ação, mas conseguiu evitar, de algum modo, as lutas patricidas que teriam banhado Portugal numa ação sangrenta. Esta intenção de provocar sangue existiu e nós não podemos escamoteá-la. Esta intenção de provocar sangue existiu nos movimentos da Lula Raga, existiu no movimento de Elfim, existiu em fações do spinolismo. É importante nós termos tido consciência, nós, a geração que esteve envolvida neste processo, termos tido consciência dos perigos que existia com a ultrapassagem de determinados limites. E isso foi conseguido graças ao senso de pessoas que são desde o General Cavalheiro, do Hotel, do Vasco, e tanto que conseguiram evitar essa ruptura que poderia arrastar um processo de descontrole. Era qualquer coisa como, a posteriori, nós temos tido aqui no Largo do Carmo um descontrole feito pelo Salgueiro Baia, é que toda a gente, num determinado momento, datasse aos tiros e se entrasse em pânico. Felizmente, essa situação foi evitada. Por fim, o mal em política é tudo o que causa perigo de desorganização, de harmonia, de ruptura, de uma harmonia pré-existente. Encontramos esta justificação em todos os movimentos e grupos que sentem o seu poder em risco e que agitam o espantalho do inimigo interno e externo, contra os quais cristalizam os ódios e as atenções. Como todos os processos políticos, o 25 de novembro é uma resultante de forças com o mesmo sentido, mas não exatamente apontando para o mesmo objetivo final. O documento dos 9 constitui, do meu ponto de vista, um agregador de grupos que se aspiravam ao poder e que tinha estado, ou que reunia aquilo que restava do spinolismo, da lei e ordem em todos os campos, aquilo que restava de uma ideia de nacionalismo representada por Pedro Cardoso e Pedro Monte Soares Carneiro, e que também entra em conflito com a geração que já não era colonialista e, fundamentalmente, que não era nacionalista. Eu entendo que um dos fatores determinantes para entendermos o 25 de novembro é a posição de vários grupos relativamente ao nacionalismo. Isto é, que ideia da nação é que os vários grupos têm? A nossa geração, a geração mais nova, já não é nacionalista, mas há nacionalistas neste processo. E é esta questão que também está no 25 de novembro e no pós-25 de novembro. Por fim, a normalização de 1976 deve ser analisada no quadro da Guerra Fria em Portugal, em que Portugal se manteve sempre como membro da Aliança
ocidental contra o Bloco Socialista, para comprovar a normalização de militares e para comprovar a normalização, os militares conotados com a esquerda passaram a ser apresentados pelos novos responsáveis como persona non grata para a detenção de segredos de defesa e o acesso a postos operacionais. Em janeiro de 1976, as Forças Armadas já não contam com um só militar de conscrição de qualquer graduação que tenha estado ao serviço durante 1975. Foram imediatamente dispensados todos os militares que iriam ocupar qualquer lugar nas estruturas democráticas. Foram colocados administrativamente e sem funções militares, centenas de oficiais e sargentos. Até Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril, foi retirado administrativamente da sua unidade e mandado para os Açores, porque era um símbolo e, como tal, deveria ser pagado, apeado e adequado. A partir de agora, a Península Ibérica seria governada pelas forças dominantes da Europa no pós-Segunda Guerra. Conseguido esse objetivo, depois de consolidadas as posições, de enterrada a Revolução, de recuperada a velha ordem de valores, o cordão sanitário pôde então ser aliviado e houve lugar a uma reparação de dano, onde tiveram a ação relevante elementos do inicial grupo do Novo, da Mariana, do governo de Mário Soares. Era isto que eu tinha para vos dizer e espero não vos ter massado com esta longa intervenção, mas entendi que devia situar este livro no seu contexto para lermos de uma forma serena e tirarmos dele as lições que eu alguém gostaria que nós conseguíssemos tirar. Muito obrigado. Perante isto, resta-me voltar a agradecer a vossa presença, a manifestar, de facto, a nossa enorme satisfação por estarmos aqui, infelizmente são ao vivo, mas estamos aqui a apresentar o livro dele e venham sempre à Casa da Liberdade. Obrigado.